Amém. Se você trouxe a sua Bíblia ou se você trouxe a Bíblia no seu celular, abre no livro de Ezequiel, capítulo 37. Profeta Ezequiel, capítulo 37. Esse capítulo de Ezequiel, ele fala de uma mensagem que traz vida para quem estava sem vida. Uma mensagem que foi declarada a respeito do povo de Israel, que estava no exílio, que estava na Babilônia. E eles estavam totalmente perdidos, sem esperança de volta, sem esperança do que ia acontecer no seu futuro. Eles não estavam entendendo muito bem o tempo que Deus preparou para que eles estivessem naquele lugar. E eles estavam ali naquele lugar, por desobediência. Eles estavam ali naquele lugar por rebeldia. E na vida deles já não tinha interesse de mais nada. Eles perderam tudo, eles perderam o medo, porque quando nós não temos vida, não tem medo, e quando não tem medo, não tem vida. Eles perderam o temor, eles perderam a adoração, toda a adoração que eles tinham a Deus foi esquecida, tudo ficou destruído, tudo ficou arrasado. E assim que eles estavam no exílio na Babilônia, era dessa maneira que aquele povo se encontrava. E quando nós começamos a pensar a esse respeito, nós precisamos olhar um pouco a respeito nas nossas vidas, como que está a nossa vida. Muitos cristãos, irmãos, muitos cristãos estão vivendo dessa maneira. Muitos de nós estão vivendo sem esperança, estamos vivendo sem acreditar naquilo que pode mudar. É como se estivéssemos vivendo uma vida sem Deus, estando na igreja, estando cantando, estando louvando ao Senhor, mas no nosso coração parece que algo não está funcionando. Parece que algo precisa ser renovado, parece que algo precisa ser tratado dentro de nós. E aí nós ficamos assim, sem esperança. Até vou no culto, mas o que poderá Deus me fazer? Essa condição de vida que o povo de Israel estava vivendo na Babilônia, eles precisavam de uma restauração nas suas vidas. 70 anos na Babilônia para serem restaurados por Deus. Porque isso já foi profetizado lá atrás. E eles estavam vivendo ali. E o profeta Ezequiel era um profeta que estava também vivendo na Babilônia. Ele estava junto ali com o seu povo. E ali Deus começa então a falar com o profeta Ezequiel a esse respeito. No versículo 37... Eu não vou ler tudo de uma vez só, eu vou lendo aos pouquinhos e a gente vai conversando a esse respeito. Versículo 1 diz: Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Vamos parar por aqui por enquanto. Veio sobre mim a mão do Senhor. A mão de Deus, citada várias vezes na Bíblia, ela simboliza o poder de Deus. Ela simboliza a proteção. A mão do Senhor, ela simboliza a intervenção de Deus sobre a vida de pessoas, sobre a vida de profetas, sobre a vida daqueles que são chamados para algum propósito de Deus. Essa intervenção sempre está associada no ato de abençoar, no ato de curar, no ato de cuidar, no ato de proteger. Quando a mão do Senhor está sobre alguém, existe um propósito de Deus para que a mão dele esteja ali. E era o que estava acontecendo com o profeta Isaías nesse momento. Ezequiel. E o profeta Ezequiel, ele usa várias vezes desse mesmo termo no seu livro, no livro de Ezequiel, no livro da profecia. Ele usa essa expressão por pelo menos 6 vezes nos seus relatos, ou seja, ele sabia, ele entendia o que queria dizer a mão de Deus sobre a vida dele. Ele estava entendendo aquilo que Deus estava trazendo sobre a vida dele, quando ele percebia, quando ele entendia que Deus tinha alguma coisa para ele, então ele falava: a mão do Senhor está sobre mim. A mão de Deus está sobre mim. Isso expressa então como o Espírito de Deus vem a trazer revelações para o profeta. E muitas vezes a mão de Deus sobre a sua vida
ela também quer dizer alguma coisa muito importante. E quando a gente traz um pouquinho aqui para mais perto, para 2000 anos e poucos atrás, quando Jesus ele relata no livro de Lucas 4:18, a profecia do profeta Isaías, no capítulo 61 de Isaías, onde diz, Jesus dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ou seja, o poder de Deus está sobre a minha vida. Porque Ele me ungiu, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Quando Jesus estava lendo isso ali na sinagoga, ele termina de ler, ele fala assim, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Se cumpre em Cristo. A mão do Senhor sobre Ezequiel, a mão de Deus sobre Jesus Cristo, estava trazendo poder sobre a vida deles. E nós, fecha os teus olhos por um minutinho. Pense um pouquinho a respeito disso. E comece a imaginar e comece a pensar, a mão do Senhor está sobre a minha vida neste momento. Eu quero declarar isso sobre você neste momento. Coloque até as mãos na sua cabeça. A mão do Senhor está sobre a minha vida. O Espírito de Deus está sobre a sua vida. O Espírito de Deus está sobre a sua casa. O Espírito de Deus está sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre o teu trabalho, com um propósito, trazer cura, para direcionar, para te dar esperança, para mudar esse tempo de tristeza para um tempo de alegria. O Espírito do Senhor está na sua vida para prosperar. O Espírito do Senhor está sobre a sua casa para trazer salvação. Você crê nisso? Então receba em nome de Jesus. Receba isso na sua vida. Quando nós começamos a ler a Bíblia e fala assim, poxa, mas o Espírito de Deus estava sobre os profetas. Mas o Espírito de Deus está sobre mim, sobre você. A partir do momento que você entrega a sua vida para Cristo, o Espírito Santo vem sobre nós. E muitas vezes nós começamos a falar sobre o batismo do Espírito Santo. É aquele momento onde Deus começa a colocar os dons sobre a tua vida. Mas entenda que o Espírito de Deus está sobre a sua vida. Isso não é um privilégio somente daqueles homens, mas é um privilégio da igreja hoje. No livro de Atos, capítulo 2, ele fala, olha, o Espírito foi derramado, dia de Pentecostes, foi derramado e veio como línguas de fogo, e voou uma ventania, para derramar poder sobre aqueles homens, capacitar aqueles homens, para que eles fossem pregar o Evangelho. O Espírito do Senhor está sobre a sua igreja, para preparar a sua igreja, para que a sua igreja possa crescer, para que a sua igreja possa ir, para que a sua igreja receba esse poder de ousadia, para falar do amor de Cristo. Então, nós precisamos entender isso. Não é algo que aconteceu naquele lugar, naquele momento, mas é algo para que nós possamos receber hoje nas nossas vidas. E ele continua dizendo, a mão do Senhor veio sobre mim, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor. A mão do Senhor estava sobre mim, e Ele, o Senhor, me levou pelo seu Espírito. Irmãos, quando Deus vem sobre as nossas vidas, quando o poder de Deus é derramado na tua vida, o propósito é te capacitar para algo, para te tirar de um lugar para levar para outro lugar. Eu não estou falando de lugar físico, estou falando de lugares espirituais, mas também de lugar físico. Porque se Deus tem um propósito, se Deus tem um chamado para você ir lá na China pregar o Evangelho, você irá pelo poder de Deus, não pelo teu próprio poder. Pelas mãos do Senhor, pelo Espírito de Deus. Então Ele tira de um lugar natural para te levar a um lugar para onde vai acontecer o sobrenatural. Era o que estava acontecendo aqui com o profeta Ezequiel. Ele estava ali profetizando, ele estava ali tudo bem, ele estava ali junto com o povo, ele estava ouvindo a reclamação do povo a respeito de tudo que estava acontecendo. Mas quando Deus vem sobre a vida dele, ele entende, olha, você não tem que ficar ouvindo as reclamações, e venha para um lugar onde eu vou te levar, e ali naquele lugar eu vou mostrar coisas novas para você.
Quando Deus começa a tocar na sua vida e começa a falar ao teu coração, olha, você não vai ficar da mesma maneira, eu vou te levar para um outro lugar. Um lugar de crescimento, um lugar de entendimento. Um lugar onde vai acontecer o sobrenatural, um lugar onde não vai ter mais aquele conformismo, não vai ter mais aquele conforto que você estava. E muitas vezes Ele vai te levar para um lugar onde vai ter guerra, um lugar onde Ele vai te usar para mostrar que tem um propósito na sua vida de crescimento, de autoridade. Deus, Ele nos tira de um lugar de conforto muitas vezes para nos levar num lugar onde nós vamos batalhar, para que a palavra, para que a glória de Deus permaneça, para que a glória de Deus seja levantada naquele lugar. Para nós avançarmos cada vez mais, e não ficarmos ouvindo. Não, Deus quer fazer algo novo na sua vida, entenda isso. Entenda que Deus quer tirar você muitas vezes de um lugar para que você seja renovado, para que você seja transformado, para te levar para uma missão que muitas vezes nós não entendemos. Não entendemos muitas vezes o porquê que Deus está tirando a gente de um lugar para levar para outro lugar. Existe sempre uma missão, um propósito maior do que aquilo que você está vivendo neste momento. Existe algo novo para você, existe um chamado de Deus para a sua vida. Vocês entendem isso? Entendem mesmo? Levante sua mão, então eu entendo, estou entendendo. Amém. E você crê nisso? Amém. Irmãos, vamos pensar um pouquinho nos homens lá do passado. Abraão, ou Abrão. Ele estava lá na sua terra tranquilinho. De repente Deus chama ele e fala, Abraão, faz o seguinte, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão obedeceu e foi. Ele saiu de um lugar, da zoninha de conforto dele, e foi para um lugar onde Deus estava levando. Ele nem sabia o que ia acontecer, mas ele entendeu o chamado de Deus. Moisés ficou 40 anos no Egito. Fugiu do Egito, ficou 40 anos no deserto, ficou 40 anos lá cuidando das ovelhas do sogro. De repente vem o chamado de Deus, ele vê lá um mato, uma sarça queimando, pegando fogo, mas não se consumia. E dali Deus começa a falar com ele. E Deus fala, olha, tira as tuas sandálias, o lugar onde você está pisando é santo. É a presença de Deus que está ali, esse lugar é santo. Eu tenho visto o clamor do meu povo lá no Egito. O meu povo está clamando por mim. O meu povo está clamando por libertação. Então é você, vem agora, eu vou te enviar ao faraó. Sai desse lugar e vai lá para aquele lugar onde você viveu 40 anos. Que é lá que eu vou te usar. É lá que eu vou te usar. Aonde Deus vai te usar? Onde Deus vai te usar? Quando o Espírito leva, é para um grande propósito. Ser levado pelo Espírito de Deus é ser levado pela presença dEle, pelo sopro, ruá, pela presença dEle em nossas vidas, para a manifestação da glória dEle. Entenda isso. É para a glória de Deus, não é para a nossa glória. É para que a glória se manifeste através da sua vida. Assim como a glória de Deus se manifestou na vida desses homens, a glória de Deus se manifesta nas nossas vidas, porque o Espírito Santo está sobre nós, o poder de Deus está sendo derramado em nós, para que a gente possa cumprir o propósito que Ele tem nas nossas vidas. E aí nós vamos. E é isso que Deus está fazendo, Deus está chamando a sua igreja, Deus está chamando nós, povo de Deus. Você é povo de Deus, nós somos povo de Deus, para que os dons sejam manifestados, para que os milagres venham a acontecer, para que vidas sejam alcançadas para serem salvas. Vidas precisam ser alcançadas. Se você ficar 5 minutos ali na frente, você vai ver muitas vidas passando ali que estão condenadas ao inferno. E Deus está chamando a sua igreja para algo sobrenatural, não é para nós vivermos da mesma maneira, é para que a salvação esteja sobre essas vidas. E ali o profeta continua dizendo, Deus, a mão dele veio sobre mim, e ele me levou
no meio, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Se nós pensarmos um minutinho, claro que isso tudo aqui era uma visão, era algo sobrenatural que estava acontecendo na vida do profeta. Mas se Deus falasse para eles, Ezequiel, vem cá, eu vou te levar para um vale de ossos secos. Eu vou levar para um lugar de caos. Eu vou levar você para um lugar onde está tudo perdido, está tudo morto. Eu quero que você vá lá. É diferente de nós sermos levados, ou do profeta ser levado pelo Espírito. Ele não foi andando, ele foi levado pelo Espírito. E ali o Espírito deixa ele naquele lugar. Nem sempre Deus nos leva para um lugar que nós queremos ir. Nem sempre Deus vai te levar para um lugar onde você quer ir. Ele te leva para onde Ele quer, para te mostrar coisas que Ele quer trazer para a tua vida. E muitas vezes é necessário passarmos pelo vale de ossos secos. Se o Senhor te tira de um lugar onde está tudo bem, um lugar de rotina confortável, um lugar sem problemas, e te leva para um lugar onde existe um caos, onde está tudo destruído, é que Ele tem um propósito para que você aprenda nesse lugar a confiar nele. É um tipo de um treinamento onde você vai estar ali aprendendo a ouvir a voz dele, confiar, porque você começa a entender por que Deus me trouxe para este lugar. Por que Deus me trouxe para este lugar de pessoas perdidas. Por que Deus me tirou do meu conforto da minha igreja, onde estava tudo bem, para me levar para esse lugar onde está tudo revirado, está tudo problemático. Às vezes, irmãos, nós acostumamos com o bem bom. Eu só quero dar um testemunho bem rápido de mim, que aconteceu comigo. Deus me tirou do conforto de uma igreja, para me levar para uma clínica de recuperação e pregar para os perdidos, dependentes químicos, famílias destruídas, casamentos destruídos, filhos de 12, 13, 14, 15 anos perdidos nas drogas. É muito gostoso pregar na igreja, mas e para falar de Jesus para essas pessoas? Mas não sou eu que estou falando, é Deus que está falando com eles. É Deus que está no controle de todas as coisas. Então nós não temos que temer para onde Deus vai nos levar. Se Ele está nos levando é porque um propósito dEle existe ali. Muitas vidas vão ser salvas naquele lugar. Muitas vidas serão salvas aonde Ele te levar. Porque o propósito dEle vai se cumprir na sua vida. Ele vai te dar autoridade, te capacitar para que você seja usado por Ele. E as pessoas ouçam a voz dEle através da sua boca. E as pessoas vão sim se converter ao Deus. Entregar as suas vidas a Cristo. E muitas vezes nós não entendemos isso, porque nós queremos sempre que Deus nos leve em lugares altos. Nós sempre queremos que Deus nos coloque mais para cima cada vez mais. Entenda uma coisa, nem sempre Deus te coloca em lugares altos. Entenda uma coisa também, que nem sempre é o diabo que te leva para o deserto. Quando nós vemos no livro de Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito. O Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado. E ali no deserto ele começa a receber 40 dias ali de jejum. Ele começa a receber as tentações do diabo. E o diabo fala assim, olha, eu vou te levar num monte bem alto. E ali você vai ver todos os reinos da terra. E se você se prostrar e me adorar, você vai ser o dono de tudo isso. Tudo isso eu vou te dar. Não foi o Deus que levou o diabo ao monte. Não foi Deus que levou Jesus ao monte. Foi o diabo que levou Jesus ao monte. Não foi o diabo que levou Jesus ao deserto, foi Deus que levou Jesus ao deserto.
Então o deserto não é para se lamentar, para chorar, é para entender que ali existe um propósito de Deus. Mas entenda uma coisa, irmãos. O pastor Carlos sempre fala sobre isso. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. De Deus não se zomba. Muitas vezes nós vamos no deserto não porque Deus nos levou, nem porque o diabo nos levou, é porque nós mesmos decidimos ir para o deserto. Porque colhemos alguma coisa, melhor, plantamos alguma coisa e muitas vezes nós vamos colher no deserto. Mas mesmo assim, se você está na presença de Deus, se você está buscando de Deus, Ele vai te dar a direção, mesmo você estando no deserto, sem Ele ter mandado você. E aí nós vamos então entendendo todos esses propósitos de Deus nas nossas vidas, entendendo que muitas vezes o deserto, muitas vezes o vale, como aqui Ezequiel estava passando, é um lugar de transição. É um lugar onde do caos, de toda aquela bagunça, começa a surgir vida. É um lugar onde você é fortalecido, é um lugar onde eventos sobrenaturais começam a acontecer, e você começa a entender que estando no deserto, você tem a oportunidade de ver o agir de Deus. Você tem a oportunidade de ver Deus agindo na sua vida, porque é ali que coisas sobrenaturais vão acontecer. Talvez você esteja passando por um deserto hoje. E muitas vezes quando a gente fala de ossos, né, como nós estamos falando aqui do vale de ossos secos, a Bíblia nos relata muitos vales. Eu anotei uns 3 aqui, se eu não me engano. A Bíblia nos relata muitos vales, e primeiro eu quero falar do vale, um vale de adoração e louvor. Um lugar de adoração e louvor, que é o vale da bênção, o Beraca, o vale Beraca. Depois que Israel venceu os amonitas e os moabitas, eles foram até o vale de Beraca para louvar a Deus, um lugar deserto, para louvar a Deus. E uma coisa importante, irmão, sabe como que eles venceram essa guerra? Estava o exército de Israel ali, e quando eles foram para a guerra, o povo, e foi todo à frente do deserto, do exército. E eles foram louvando a Deus, cantando hinos de louvor ao Senhor. E eles cantavam assim: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. O exército atrás e eles à frente. O exército marchando, eles marchando, glorificando o nome de Deus. E enquanto eles glorificavam, o inimigo ficou perdido por ouvir tanto barulho, tanto louvor, tanta adoração, que o inimigo ficou perdido e começaram a guerrear entre eles. Eles não precisaram guerrear, porque um pouquinho antes Deus fala: olha, essa guerra é minha. Nessa guerra vocês não vão ter que lutar, porque essa guerra é minha. Irmão, você está entendendo muitas vezes o porquê que você vai no deserto? Porque essa guerra já é vencida por Deus. Existe o Vale de Elá. O Vale de Elá é onde Davi derrotou Golias. Um vale também. Mas também existe o Vale da Sombra da Morte. Mas o Senhor está contigo. No Vale da Sombra da Morte, o Salmo 23. Nem que eu ande, ainda que eu ande pelo Vale da Sombra da Morte, tu estarás comigo. Então a gente vai entender, irmãos, que muitas vezes não é a situação, não é onde nós estamos, mas é o que Deus está fazendo conosco. É o que Deus está fazendo na sua vida naquele lugar. E ali quando Deus então deixa ali o profeta ali, ele ainda fala assim: e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Me fez andar ao redor deles. Deus estava dando autoridade para Ezequiel. Ou seja, aquele vale, aquele lugar cheio de ossos, sequíssimos, e ele começa a andar ao redor daqueles ossos. Eu fiquei pensando por quê? Por que isso está na Bíblia? Não podia pular essa parte? Qual a intenção disso? E aí eu me lembrei de Jericó. Quando Josué está entrando na terra prometida, ele fala para eles assim: olha, vocês vão ter que travar uma guerra aí. Tem Jericó, uma cidade fortalecida, uma cidade poderosa, mas eu vou dar estratégia para vocês. Durante 6 dias vocês vão rodear a cidade uma vez, em silêncio. Só os sacerdotes vão tocando as trombetas. Mas no 7º dia vocês vão rodear 7 vezes. E na última vez vocês vão gritar. Vocês vão adorar. Vocês vão louvar ao Senhor. E as muralhas vão cair.
As muralhas vão cair quando vocês gritarem. Ou seja, o tempo que vocês estiverem rodeando, vocês estão conhecendo, vocês estão recebendo autoridade. Vocês estão reconhecendo aquele lugar, vocês estão entendendo, começa a perceber que vocês estão no controle da situação, porque Deus está te dando autoridade. Amém? Vocês estão entendendo? Amém. Então, o que estava acontecendo com o profeta naquele momento? Começou a rodear aqueles ossos. É como se Deus estivesse falando para ele assim, olhe bem, tudo isso aqui. Todos esses ossos secos, sem vida nenhuma, tudo espalhados, todo bagunçado. Então comece a rodear e comece a ver, comece a entender o que está acontecendo nesse lugar. E ele começa então, irmãos, ele começa a olhar. Deus também nos manda muitas vezes andar. Não apenas ficar observando e chorando por causa do problema, mas Deus quer que você, olha, busque a autoridade. Tenha autoridade sobre todo o mal. É para você olhar o problema e ver com os olhos da fé todas as barreiras sendo destruídas. É para você olhar naqueles ossos e ver tudo aquilo ali sendo restaurado e tendo vida. É você olhar para os seus problemas e ver que tudo está sendo tratado por Deus. É você rodear aqueles problemas, as barreiras que precisam ser destruídas na sua vida. E entender que Deus está te dando poder para você falar alguma coisa a esse respeito. Profetizar sobre tudo isso, para que tudo volte e todo mal seja destruído. E para isso, precisa haver obediência, é preciso haver discernimento, é preciso haver confiança no Senhor. E uma passagem que Deus fala muito, que Jesus fala a esse respeito, no livro de Lucas. Quando Jesus ele capacita 70 discípulos para saírem de 2 em 2, para irem pregar o Evangelho. E quando eles voltam todos felizes, dizendo assim para Jesus, olha, até os demônios se submetem a nós. Até eles se submetem a nós. E aí Jesus disse assim para eles, olha, eu vos dei autoridade para vocês pisarem em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Deus, Jesus, deu autoridade para eles, assim como nós também temos essa autoridade. Você tem essa autoridade sobre a sua vida. Entenda isso. Você tem essa autoridade de Deus sobre a sua vida. Mas não se alegre por isso, se alegre pela tua salvação. Porque isso são coisas que nós vamos sendo capacitados por Deus aqui neste mundo, aqui nesta vida. Nós estamos sendo preparados por Deus, pelo Espírito Santo, para fazermos a obra dele aqui neste lugar. Mas isso não pode ser aquilo que venha nos trazer orgulho de tudo isso, mas que a salvação seja a sua alegria, que o seu coração se alegre na sua salvação. E aqueles ossos, voltando ali para os ossos, representa então os exilados da Babilônia. Durante 70 anos eles passariam naquele lugar por desobediência. No livro do profeta Isaías, no capítulo 29. Isaías foi um profeta que terminou o seu ministério como profeta bem no comecinho do exílio. E ali no exílio, eles estavam ainda, o que nós estamos fazendo aqui no exílio? O que nós estamos fazendo aqui na Babilônia? E falsos profetas que estavam no meio do povo começaram a falar, não, vocês vão ficar pouco tempo aqui. Vocês não vão passar muito tempo aqui na Babilônia. E aí Deus usa o profeta Isaías para levar uma palavra para eles dizendo o seguinte, olha, plantem, construam, tenham famílias, deem mulheres, deem seus filhos em casamentos, porque vocês vão passar 70 anos nesse lugar. Os falsos profetas que estão nos vossos meios estão mentindo. Eles não estão profetizando em meu nome. Mas o que eu quero dizer para vocês, olha, vocês vão passar esse tempo aí sim. E ele termina dizendo o seguinte, porque eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Porque ele sabia, era Deus no controle da vida deles. Eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Pensamentos de bem e não de mal, para dar o fim que vocês querem, que vocês desejam. Vocês querem sair desse lugar? Então vai acontecer isso, mas 70 anos vocês vão passar aqui. E ali, por 70 anos, aí eles entenderam o propósito.
Esses ossos sequíssimos representavam toda a falta de esperança de um povo. Assim como nas nossas vidas, muitas vezes nós não temos mais esperança de alguma coisa venha acontecer, para nos tirar de algumas situações difíceis. Muitas vezes nós perdemos até a confiança no nosso Deus, por coisas que estão acontecendo. E existe então uma necessidade de revitalização, existe uma necessidade de renovação, existe uma necessidade então de buscar a Deus, para que tudo isso seja tratado, para que tudo isso seja restaurado por Deus. Os ossos sequíssimos representavam então falta de esperança, não tem mais esperança, não tem como. E aí Deus fala com o profeta: poderão reviver esses ossos? Imagine o teu problema que você está vivendo hoje, quando você olha para a tua casa, para a tua família, pela tua própria vida. Tem jeito? Tem jeito? Podem reviver esses ossos? O povo de Israel pode voltar, pode ter esperança de novo? A sua vida, a sua família, seus filhos, tem jeito? Tem maneira de mudar tudo isso? Tem maneira de serem restaurados? E reviver, irmãos, não só no contexto físico, mas principalmente no contexto espiritual. Eles poderão ser restaurados a ponto de ter comunhão novamente comigo? Pergunta o nosso Deus. É a condição de muitos de nós, por isso que eu falei lá no início, muitos cristãos estão passando por isso, precisando de restauração nas suas vidas, precisam de renovação na sua vida espiritual, precisam voltar à adoração, precisam voltar a Deus, precisam abandonar os caminhos errados que estão vivendo. Muitos estão secos, tão secos nas suas vidas que não têm mais forças para chegar até a presença de Deus. E essa era a nossa condição sem Cristo, essa era a nossa condição sem Jesus. No livro de Efésios, capítulo 2, eu quero abrir porque eu quero ler bem aqui, Efésios 2. Gálatas, Efésios. Efésios 2 diz o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. A nossa condição era estávamos mortos, precisávamos de algo para restaurar as nossas vidas. Jesus veio e nos deu essa oportunidade. E talvez Jesus, para você que está aqui, que você ainda não entregou, que você ainda não entende o que é entregar a vida para Cristo, talvez seja para você entender que sem Jesus você está morto, você está condenado sem Jesus na sua vida. Muitas vezes nós também que estamos já firmes com Cristo, mas muitas vezes sem esperança de alguma coisa, talvez sem forças para reagir, como o pastor Marcelo falou hoje de manhã. Muitas vezes não temos força para orar. Não, chegamos no culto de oração e é 2 minutinhos de oração e 10 minutos tomando café, 20 minutos conversando, ou seja, não temos forças nem para orar. Porque a nossa condição talvez esteja assim, sem Deus, sem intimidade com Deus, sem busca do Senhor. E Deus está nos esperando para que nós possamos ter essa comunhão com Ele. Talvez aquele amor que você tinha lá no início foi esquecido, foi perdido.
E no interessante, o livro de Apocalipse, capítulo 2, Jesus ele manda uma carta para a mesma igreja de Éfeso, que nós acabamos de ler aqui, dizendo o seguinte: eu tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Olha um pouquinho para trás, vê o que aconteceu lá. Arrepende-te, volta à prática das boas obras, das primeiras obras. E se não, eu venho até a ti e moverei o teu candeeiro do seu lugar, caso não te arrependas. Sem Jesus estamos mortos. Se está difícil você ter uma vida com Deus, parece que o teu coração está bloqueado para as coisas de Deus, dá uma olhadinha para trás. Talvez o primeiro amor ficou esquecido. Talvez aquela alegria do primeiro amor, aquela alegria da sua conversão ficou perdida no tempo. E é isso que Deus está falando para você hoje. Talvez os seus ossos, os ossos da sua vida, estão sequíssimos a ponto de não ter mais comunhão com Ele. Mas Deus está dizendo para nós nessa noite: olha, esses ossos podem reviver sim. Tudo isso que está acontecendo na sua vida vai acontecer, pode acontecer. E o que o profeta responde para Deus? Esses ossos podem reviver? Tu sabes, o Senhor sabe. O que o profeta está querendo dizer com isso? Eu confio no Senhor. A minha confiança está em Ti. O Senhor é soberano. Então eu descanso no Senhor. O Senhor tem o controle de todas as coisas. Ainda que eu esteja aqui neste vale, a minha confiança está no Senhor. Ainda que eu esteja vendo todos esses ossos secos, ainda que eu esteja passando por isso, a minha confiança está no Senhor. Então o Senhor sabe. O Senhor que está no controle dessa situação, eu só estou aqui observando. O Salmo 121 fala: elevo os meus olhos para os montes. Se eu estou elevando os meus olhos para os montes, é porque eu estou num vale. E de onde me vem o socorro? O socorro vem do Senhor. O socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Ou seja, Deus tem o controle de todas as coisas. Tu o sabes. E aí Deus fala para ele: bom, eu sei sim, mas você vai fazer a tua parte. Vocês vão fazer a parte que lhes cabe. Profetiza a esses ossos. Comece a declarar a palavra. Comece a enviar a palavra. Comece a declarar a palavra que eu vou te mandar. Diga a eles tudo aquilo que eu vou estar falando para você. E quando a palavra sai da boca de Deus, ela não volta vazia. Isaías 55, 10, 11. Assim como a neve e a chuva descem do céu, e para lá não voltam, sem que antes reguem a terra, a fecundem e a façam brotar. Assim, e a façam brotar dando pão ao que come e semente ao semeador. Assim será toda palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia. Ela vai prosperar naquilo que ela foi designada, ou seja, toda palavra que sai da boca de Deus, ela vai cumprir o propósito para que ela foi designada. Toda palavra que sai da boca de Deus cumpre o propósito. Você está recebendo isso? Está recebendo isso, irmãos? A palavra de Deus, ela vai cumprir o propósito na sua vida. A palavra de Deus, ela vai fazer algo mudando alguma coisa na sua vida. Se a palavra de Deus, antigamente, lá quando você encontrou Jesus, ela transformou a sua vida. Por que agora Deus não pode transformar os problemas que você está vivendo, a solução Ele não pode trazer para a sua vida neste momento? Para que aqueles ossos que estão acontecendo lá na tua casa, talvez aqueles ossos secos dentro da tua casa não possam ser restaurados. Por que Deus não pode fazer isso? O Senhor está dizendo para a gente assim, irmãos: profetiza, profetiza, declare a palavra, declare a minha palavra. A mão do Senhor veio sobre Ezequiel, levou ele em espírito para o vale, deixou ele naquele lugar, fez ele andar naquele lugar, fez ele reconhecer todo tipo de problema que existia ali, deu autoridade, e agora Deus fala para ele: profetiza, profetiza. No que você tem que profetizar? Qual palavra que você tem que mandar
para a tua casa, para a tua família? Qual é a palavra que você tem que trazer sobre a tua vida? Você pensou nisso? Quando vêm os problemas, quando surgem os problemas, o que você tem que declarar? Quando vem a doença, declare cura, declare saúde, declare libertação. Vai pensando o que você precisa declarar. Declare cura, declare casamento curado e restaurado. Se está com um problema no casamento, declare as bênçãos do Senhor. Declare os seus filhos abençoados na presença de Deus. Profetiza na vida deles. Declare salvação sobre a sua família. Declare que toda obra do mal não vai prevalecer dentro da tua casa. Declare essas bênçãos. Declare as fortalezas que você ainda carrega na sua mente sejam destruídas. Tudo aquilo que te impede de ter essa comunhão com Deus, tudo aquilo que ainda atrasa a sua vida, tudo aquilo que ainda traz destruição nos seus pensamentos, pensamentos de morte, declare vida sobre esses pensamentos. Não importa quantos ossos tenham, a quantidade de ossos secos. O que Deus quer fazer com você nesta noite é você profetizar, é você aprender a declarar a palavra, você renovar alguma coisa no teu coração que está esquecida há muito tempo. É você declarar que o inimigo não tem mais poder para agir na sua vida. Se Deus te deu autoridade, o diabo não tem autoridade sobre você, a não ser que você dê oportunidade, como diz o livro de Efésios, capítulo 4. Não deis oportunidade ao diabo. E assim diz o Senhor a esses ossos: profetiza sobre eles. Então, Deus está falando assim para ele: olha, porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei a pele, porei em vós o espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Quando as coisas começam a mudar, você vai entender quem é Deus. Quando as coisas começam a ser tratadas, restauradas, você vai entender quem é Deus na sua vida. E assim nós vamos entendendo o quê? Que nós precisamos buscar realmente Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, entendendo que o mal não pode prevalecer nas nossas vidas, que mesmo que a situação esteja tão difícil, mesmo que você tenha deixado o tempo de adoração a Deus, mesmo que você tenha deixado a comunhão e a intimidade com Deus, Deus pode restaurar isso na sua vida. Nós não combinamos, mas seria uma boa hora para você dizer glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, Ele nos dá a oportunidade. Ele está te dando oportunidade. Então esse é o processo de Deus. Vai colocando tendões, depois Ele vai fazendo crescer carne, estenderei pele. É o processo, é como se nós estivéssemos voltando lá no Jardim do Éden, sendo criados por Deus novamente. A perfeição, a imagem e semelhança do nosso Deus. E aí Ele continua colocando tudo isso. Esse é o processo de Deus sobre nós. E aí o profeta começa a declarar, então, bom, já que é para eu profetizar, eu vou profetizar segundo o Senhor está me ordenando. Tem coisa que nós, quando lemos a palavra de Deus, não é apenas uma historinha, é Deus falando ao teu coração. Essa mensagem na visão de ossos secos, talvez você já tenha lido muitas vezes, como eu já li muitas vezes. Mas hoje eu comecei a me perguntar, hoje não, na verdade eu preparei essa mensagem na quarta-feira, não sei por que eu comecei a preparar essa mensagem na quarta-feira, porque eu estava meditando em algumas coisas, e Deus começou a falar no meu coração a respeito disso, quantas coisas na sua vida você precisa ser tratado, quantos ossos secos existem na sua vida para ser tratado. Então eu começo sim a profetizar, eu começo a declarar a palavra. Quando você obedece a Deus, irmãos, quando você começa a declarar a palavra, quando você começa a profetizar, o poder de Deus se manifesta. A profecia é uma manifestação do poder de Deus através dos seus servos, que Ele escolhe para isso. A profecia é uma manifestação do poder de Deus nas palavras que você vai dizer, porque ela vem do coração de Deus. E a palavra que vem do coração de Deus, como eu já disse, Isaías 55, ela não volta vazia. Ela vai prosperar naquele propósito. Ela vai dar resultado em tudo aquilo para que ela foi mandada. Enquanto você profetiza,
as coisas vão acontecendo. Porque enquanto profetizei, versículo 7, segundo me for ordenado, enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Enquanto eu estava profetizando, as coisas começaram a acontecer. O caos começou a mudar. Aquela bagunça que estava ali começou a tomar forma, começou a tomar jeito. Enquanto você profetiza, começa a ouvir aquilo que os seus ouvidos jamais ouviram. Comece a ver, comece a enxergar aquilo que seus olhos jamais enxergaram. Comece a perceber aquilo que o teu coração jamais percebeu. É isso que Deus tem para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2,9. É isso que Deus tem para aqueles que o buscam, para aqueles que os amam. Talvez você não entenda que muitas coisas podem acontecer, porque você não está acostumado muitas vezes com o sobrenatural, mas quando Deus te leva para esses lugares, é para que você veja o sobrenatural, é para que os seus olhos vejam aquilo que nunca viram, os seus ouvidos ouçam aquilo que nunca ouviram, e no seu coração você perceba o que Deus está fazendo. E no versículo 8 ele diz, olhei e eis que tendões, havia tendões sobre eles, e cresceram carnes, e se estendeu a pele, mas não havia o Espírito, não havia o Espírito. Essa é a condição de quem não tem Jesus. Não existe nele o Espírito. Por isso que você precisa de Jesus. Por isso que você precisa de Cristo. Se você não entregou a sua vida para Cristo ainda, eu repito de novo, entregue. Esta é uma noite onde você pode receber a salvação na sua vida. Se você não tem Jesus, aproveite essa oportunidade. E ele começa a profetizar. Então profetizei. Versículo 10, como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Aquele monte de ossos se transformou em um grande exército. O que vai ser transformado a sua vida? No que vai ser transformado a sua família? No que vai ser transformado os seus pensamentos? No que vai ser transformado aquilo que está guardado no teu coração? O que vai acontecer quando você começar a declarar tudo isso? Você só precisa de uma coisa, irmãos, disposição e ter a presença do Espírito sobre a sua vida. Você só estará pronto para essa guerra quando o Espírito estiver sobre a sua vida. Quando o Espírito de Deus estiver sobre você. Tudo acontece quando o Espírito de Deus está sobre nós. Você vai ser ousado a respeito da palavra de Deus. Você vai ser uma pessoa forte com a presença de Deus sobre a sua vida. O diabo vai fugir de você. Achegai-vos a Deus e resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Porque o poder de Deus está sobre a sua vida. E vamos pouco para frente. Ele continua dizendo, se tornou um exército numeroso. Então ele me diz, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel que está lá no exílio, lá na Babilônia, ou melhor, que está aqui na Babilônia. E eis que eles dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor. Agora Deus leva para outra, um pouquinho mais alto. Começou a fazer o milagre acontecer ali. E Deus tira ele de um vale de ossos secos. E Deus fala assim, portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura. Mas aqueles ossos não estavam em uma sepultura. Aqueles ossos estavam na superfície. Deus continua dizendo, eu que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Eu vou tirar vocês dessa sepultura, ou seja, vocês já passaram da condição de sequíssimos. Vocês já passaram daquela condição de mortos totalmente sem esperança.
Agora já existe uma formação, algo novo já está acontecendo na sua vida. Agora você só está num lugar de prisão. A Babilônia é o lugar onde vocês estão presos, mas vocês já estão recebendo a esperança. Assim que Deus está falando conosco nesta noite, irmãos. Muitos de nós já temos a esperança no coração, mas ainda vivemos presos. Presos em algo do nosso passado. Ainda vivemos presos nas nossas vidas por causa da religiosidade. Nós vivemos presos por tantas coisas. E apesar da nossa vida, já nós temos entendimento de que precisamos e estamos entrando numa restauração. O que está faltando então é nós sairmos desse lugar de prisão, nós sairmos dessas cadeias. E Deus está falando, a partir do momento que começa a profecia, a partir do momento que a palavra começa a ser declarada, a partir do momento que as coisas começam a caminhar também, tudo certinho, que os ossos começam a criar forma, a criar uma estrutura, tendões, carne, e o Espírito de Deus é colocado ali. Ali, irmãos, é nesse momento que as sepulturas se abrem. É nesse momento que vem a verdadeira liberdade em Deus, em Cristo. É no momento que é soprado o Espírito. Enquanto existe só carne, ossos, tendões, ficamos presos. Mas muitas vezes nós precisamos buscar muito mais ainda. Nós precisamos entender que precisamos sair daquele lugar. Precisamos sair daquele lugar de coisas erradas, de coisas, ossos sequíssimos, de problemas que nós não achamos que não temos mais esperança. E precisamos, para ir um novo lugar, talvez agora sair dessas prisões, de tudo aquilo que nos amarrava, de tudo aquilo que ainda te conduzia, de tudo aquilo ainda que prendia você. E aí você começa a entender. E Deus está falando, olha, eu vou fazer você sair dessa sepultura. Tudo está sendo transformado, tudo está sendo restaurado. É o tempo do Senhor. Para o povo de Israel eram 70 anos. E para você, quanto tempo falta? As sepulturas estão sendo abertas. A liberdade chegou, irmãos. A liberdade chegou em Cristo Jesus. Talvez você precise renovar alguma coisa no teu coração nesta noite. Enquanto nós estávamos louvando, o grupo de louvor estava cantando, foi exatamente isso que Deus falou no meu coração. Precisa haver adoração. Não é melodia cantada. Não são palavras de uma música sendo apenas declaradas. Mas o louvor, a adoração precisa sair do coração e muitos de nós estamos presos. Porque não conseguimos adorar a Deus. Se nós não conseguimos orar, nós não conseguimos adorar a Deus. E talvez seja essa prisão que você precisa sair. Para que você venha declarar aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Deus está consertando coisas no seu coração. Deus está consertando coisas na sua vida, na sua família. Mas o seu coração muitas vezes continua preso. O seu coração ainda precisa ser aberto, o seu coração precisa ser transformado, o teu coração precisa ser restaurado. Então, quando as sepulturas são abertas, é que chegou um novo tempo na tua vida, entenda isso. Jesus já te libertou, você já não é uma pessoa prisioneira do diabo, você já não é mais escravo do diabo. Você está livre, você é liberto para fazer a obra de Deus, para que os propósitos de Deus se cumpram na sua vida. Então você precisa entregar tudo que está dentro do teu coração para Ele. Se Ele está falando que está abrindo sepulturas aqui nesta noite, é porque algo está acontecendo em alguns de vocês. Você que por algum motivo perdeu a intimidade com Deus. Você que por algum motivo se vê longe da presença de Deus. Não consegue chegar na presença dEle. E por causa disso você precisa dessa restauração. Você que talvez perdeu o primeiro amor, perdeu aquela chama que te queimava lá no início da sua conversão. Perdeu o desejo de fazer e trabalhar e fazer coisas para Deus. Você que perdeu aquele primeiro amor, aquilo que te trazia para a igreja, que te trazia no dia de oração, que você tinha o desejo de fazer coisas para Deus, aquilo foi perdido. Talvez você precise voltar para esse primeiro amor, talvez seja essa prisão que Deus quer te libertar aqui nesta noite. E muitos de nós temos perdido a essência da adoração. E precisamos ser renovados nisso. Quando cantarmos para Deus,
Isso não quer dizer que você precisa gritar, cantar. Não, é aquilo que sai do teu coração. Jesus fala, olha, Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Para que nós possamos ter esse tempo de adoração, irmãos, precisamos entregar para Ele tudo aquilo que está seco nas nossas vidas, todos os ossos sequíssimos lá que não tem mais conserto. Coloque nas mãos do Senhor. Vai profetizando sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu ministério. Vai profetizando sobre o teu coração, sobre o que está acontecendo na sua vida. Para que Deus, para que o Espírito Santo venha trazer novamente, venha renovar novamente a tua mente. Venha renovar novamente o teu coração. Para que você tenha liberdade para adorar o nosso Deus em espírito e em verdade. Com todo o teu coração, com todo o amor que você tem para Deus. Você precisa adorar a Deus. Tudo precisa ser transformado. Tudo precisa ser restaurado. E se você talvez esteja nessa condição aqui nesta noite, eu gostaria que todos vocês fechassem os olhos. Vamos ficar em pé um minutinho. Eu gostaria de pedir para o grupo de louvor. Qual é a condição que você se encontra aqui nesta noite?